Full frame ou APS-C? Qual é o melhor para sua foto? Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre a diferença dos dois sensores, o sensor full frame e o sensor APS-C, e fazer um paralelo entre os dois para a gente entender de uma vez por todas o que é melhor, se é um sensor maior ou um sensor menor para sua foto. Para começar, vamos falar um pouquinho da história. Uma muriçoca mesmo. Quando a gente fala dos sensores full frame e APS, nós estamos falando de um sensor que tem um tamanho total de área de imagem e um sensor que seria cortado. É um sensor um pouco menor em relação à área de imagem. O que seria isso? O sensor full frame ele foi construído para copiar o filme profissional de uma câmera analógica. Então ele possui as mesmas dimensões, 36 por 24 milímetros. Já o sensor APS, ele surgiu para baratear a produção de câmeras DSLR. Mas afinal de contas, o que é esse danado de sensor? O sensor de uma DSLR é nada mais, nada menos do que a imitação digital eletrônica de um filme fotográfico. E o que era um filme fotográfico? Era uma película fotossensível que ficava guardada em uma câmara escura da sua câmera, esperando a abertura do obturador para gravar a primeira imagem que fosse capturada pela lente da câmera. Sendo que você só conseguia ver aquela imagem após um processo químico de revelação. Com a chegada das câmeras digitais, os filmes fotográficos foram substituídos pelos sensores digitais. Então, logo quando você clicava, de imediato você já tinha a revelação da sua foto no visor da sua câmera. No início, as câmeras digitais não ofereciam a mesma qualidade de imagem que os filmes fotográficos. Mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, os sensores foram se tornando tão bons e até melhores que. Logo, as dúvidas começaram a surgir e algumas delas ainda existem até hoje, como por exemplo, como é construído um sensor? Existem vários projetos diferentes de construção de sensores. Cada marca tem a sua própria forma de fazer os sensores, mas todos em comum usam fotodiodos, que são circuitos eletrônicos fotossensíveis. Então, um sensor que possui 10 megapixels, ele possui 10 milhões de fotodiodos. Um sensor que possui 50 megapixels possui 50 milhões de fotodiodos. Então, quanto menor é a quantidade de megapixels, maior é o fotodiodo presente no sensor. Porque os fotodiodos precisam ocupar todo o espaço do sensor, independente dele ser full frame, independente dele ser APS-C. Quanto menos megapixels eu tenho em um sensor, menos fotodiodos eu vou ter. Logo, eles serão maiores, e sendo maiores, eles terão uma captação ou uma sensibilidade de luz maior. Uma dúvida bem comum é, se uma câmera com menos megapixels produz imagens melhores do que uma com mais megapixels, por que eu vou comprar uma câmera com uma quantidade maior de megapixels? É simples, porque no uso profissional de fotografia, a grande maioria dos trabalhos vão ser impressos ou revelados. Então, quanto maior a quantidade de megapixels, maior vai ser a possibilidade de impressão e revelação das suas imagens. A quantidade de megapixels de um sensor não define a qualidade da imagem, mas sim o tamanho da imagem. A lógica é o seguinte, você tem um sensor APS, por exemplo, que ele mede 24 por 16 milímetros, e esse seu sensor é de 50 megapixels. Ele vai ter 50 milhões de fotodiodos nesse sensor, em um espaço de 24 por 16. Você vai ter que dar uma espremida nos fotodiodos para caberem todos ali naquele espaço. Por outro lado, você tem uma câmera de 10 megapixels em um sensor do mesmo tamanho, 24 por 16. Você vai estar alojando 4 vezes menos fotodiodos no mesmo espaço. Ou seja, os fotodiodos vão ser maiores. Logo, sendo os fotodiodos maiores, a maior sensibilidade de entrada de luz vai acontecer. Então, se você tem uma câmera full frame de baixo megapixel, você vai ter uma excelente qualidade de imagem, porque você vai ter fotodiodos enormes. Então a captação de luz vai ser perfeita. O sensor full frame existe desde 1909 e ele foi definido nesse tamanho, nesse formato, para balancear entre o custo de produção e a qualidade final de imagem. Ele tornou-se muito popular entre os fabricantes de câmeras, filmes, lentes e os próprios fotógrafos. Com a introdução da câmera digital,
ele tornou-se também referência para o tamanho do sensor das câmeras. Até porque alguns fabricantes de câmeras, como a Nikon, por exemplo, aproveitou todo o seu grupo de lentes analógicas no seu novo corpo digital. Isso foi ótimo para os fotógrafos que já utilizavam Nikon naquela época, apenas trocaram o corpo das suas câmeras, não precisaram se desfazer de todo o seu equipamento e adquirir todo um equipamento de novo para poder entrar no mundo digital. Além das diferenças físicas, do tamanho do sensor, existem algumas outras diferenças que é importante a gente saber também. O sensor APS, ele não necessariamente possui 24 por 16 milímetros. Isso vai depender muito do fabricante. Canon, Nikon e Sony, por exemplo, eles divergem um pouco no tamanho dos seus sensores, mas a diferença é muito pequena e vai variar assim entre 1 e 1,6% a diferença do tamanho. A principal diferença entre o sensor full frame e o APS é justamente a distância focal, porque a grande maioria das lentes ela é pensada para o sensor full frame, para que você tenha um quadro completo do que você está fotografando. Quando você usa as mesmas lentes no sensor APS, você tem uma diminuição do quadro, como se você tivesse dado um zoom, por exemplo, ou aproximado mais a sua câmera do objeto fotografado. Esse cortezinho é justamente o que a gente chama de crop. Por isso que os sensores APS são apelidados de sensores cropados, porque é como se eles gerassem um corte na sua imagem. E a equivalência desse corte é justamente calculada pelo tamanho do sensor. Por exemplo, na Canon, se você estiver usando uma lente com distância focal de 50 mm em um sensor full frame, como é o caso dessa câmera aqui, você estará vendo o seu quadro inteirinho, 50 mm. Se você pegar a mesma lente e colocar numa câmera de sensor cropado, como é o caso dessa daqui, 40D, sem sair do lugar, fazendo a mesma fotografia, você vai ter um crop de 1,6%. Ou seja, se você fizer um cálculozinho, vai ver que os 50 mm da sua full frame se transformaram em 80 mm na sua câmera APS-C. O que necessariamente não significa dizer que é uma coisa ruim. Vê que nessas duas fotos você já consegue perceber bem a diferença? Sempre que você for fotografar com APS-C, você precisa estudar direitinho o ambiente, principalmente se estiver fotografando em ambientes pequenos, para que você não seja prejudicado em relação ao seu ângulo de visão. Existem lentes fabricadas exclusivamente para o sensor APS-C. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar as suas lentes. Se você tiver os dois sensores, full frame e o APS, você tem que sempre procurar lentes que sirvam para o full frame. Assim você vai poder usar nas suas duas câmeras. Existem lentes como, por exemplo, a 10-18 ou a própria 18-55 que vem no kit da sua câmera APS. Essas lentes elas não servem na full frame. Então, se você investiu uma grana nessas lentes, você não vai poder usar no seu sensor se você trocar de corpo ou se você tiver os dois corpos com sensores diferentes. Uma outra grande diferença entre os sensores é a qualidade de luz. Nós falamos anteriormente que quanto maior o fotodiodo, mais luz a câmera vai captar, o processador vai interpretar. Então, em relação ao sensor full frame e o APS, a diferença principal na entrada de luz está por causa do tamanho dos fotodiodos. Eu tenho duas câmeras com tamanhos de imagens bem parecidos. A 5D clássica possui 12,8 megapixels e a 40D possui 12 megapixels. Então são praticamente duas câmeras com o mesmo tamanho de imagens. Porém, se você observar essas duas fotos que nós mostramos, mesmo sendo capturadas com a mesma exposição, você vai perceber que a fotografia feita com a 5D ela tem mais qualidade de imagem. Ela é um pouco mais nítida. Isso se dá porque ela recebe mais luz, ela tem mais captação de luz. No caso dessas duas fotos, eu estou fotografando apenas com a sobra de luz que está entrando do sol aqui pelas janelas do carro. Se você estiver em um estúdio onde você possa criar os seus pontos de luz, essa diferença ela diminui um pouco, porque você vai estar gerando uma luz com mais qualidade. Então, se você usar lentes boas, lentes com cristais bons, você vai ter ótima qualidade de imagem tanto na full frame quanto na APS-C. E vai acabar que depois de um tempo, sem olhar os EXIF das fotos,
você nem vai lembrar qual foi a foto que você fez com um sensor ou com outro. Uma grande vantagem de usar um sensor full frame é poder usar lentes super grandes angulares. Se você trabalha com arquitetura, por exemplo, você vai precisar de lentes com um ângulo de visão muito amplo, 16 mm, 14 mm, 12 mm. Então, com o sensor full frame, você vai conseguir um ângulo muito aberto de visão. Para ambientes pequenos, isso vai ser essencial. Mas se você usa um sensor APS, existem lentes que são equivalentes, 10 mm, 8 mm, 7 mm. No entanto, a maioria dessas lentes possui distorções altíssimas nas linhas paralelas verticais, o que se torna um problema para a fotografia de arquitetura, que precisa mostrar o ambiente com o máximo de simetria possível. Tem também o lance do famoso bokeh, que os fotógrafos adoram principalmente para retrato. O sensor full frame, por apresentar uma distância focal maior, ele oferece uma área de bokeh maior do que o sensor APS. Conhecendo a técnica, você consegue resultados incríveis com qualquer um dos sensores. Depois a gente faz um vídeo falando especificamente sobre compressão de planos e como alcançar um desfoque lindo usando qualquer lente, em qualquer sensor, com qualquer abertura e qualquer distância focal. Se o sensor full frame apresenta tantas vantagens em relação ao sensor APS-C, por que eu vou comprar um APS então? Alguns motivos. Primeiro, preço. Você consegue comprar excelentes câmeras por preços absurdamente baratos. Principalmente se você é iniciante e está aprendendo fotografia. Você vai encontrar câmeras como essa 40D, por exemplo, por menos de R$600. Vou deixar uma indicação de vídeo aqui para você ver um pouco mais sobre a 40D e as vantagens. Segundo, você vai poder comprar lentes também mais baratas. Se você gosta de telefoto e gosta de fazer fotografias sem chegar tão perto das pessoas, você vai poder comprar lentes como 70-200, por exemplo, que no sensor cropado ela vai te dar uma distância focal de 320 mm. Você vai economizar uma grana, vai poder fazer fotos teleobjetivas com uma lente muito mais barata. 3. A 50mm STM 1.8 é a lente mais barata da Canon. Se você comprar ela usada, então você vai pagar uma pechincha. E para você fazer retratos em APS-C com 50mm, você vai ter um look muito parecido com 85mm, que seria a lente do Classic Portrait. 4. Velocidade de clique. Os fotodiodos nos sensores são divididos em duas partes, uma área de captação de luz e uma área de transmissão de dados. No sensor full frame, a área de captação de luz é maior e a área de transmissão de dados é menor. Logo, ele se torna um pouco mais lento para enviar as informações para o processador. Em câmeras com sensor APS, a área de captação de luz e a área de transmissão de dados ela é exatamente igual, ele é dividido no meio. Ele vai ser muito rápido na transmissão de dados para o processador. A Canon 7D, por exemplo, possui um sensor APS-C e é extremamente rápida, indicadíssima para quem trabalha com fotografia de esportes, por exemplo. Ela tem muita velocidade e não tem prejuízo na qualidade de imagem. E 5. A quantidade enorme de modelos disponíveis com sensor APS-C. Na Canon, por exemplo, nós temos no mercado apenas 3 câmeras com sensor full frame, 1D, 5D e a 6D. Com sensor APS, você tem uma infinidade de modelos que pode escolher e comprar de acordo com o seu gosto e também de acordo com o seu bolso. A linha T, por exemplo, da Canon, é uma linha que oferece preços super acessíveis e tem uma infinidade de modelos. Possui um corpo pequeno, leve, ótimo para transportar em viagens. As grandes limitações desses modelos de câmera não se referem ao sensor, mas sim ao software que elas utilizam. Ela lhe dá menos possibilidade de controle de exposição, como por exemplo, não lhe dá a opção de escolha de ISO em terços. Isso dificulta um pouco, porque por exemplo, você tem que passar de um ISO 1000 para um ISO 1600. E na linha D, nós temos corpos muito próximos dos corpos profissionais, que oferecem excelente qualidade de imagem, com controle total de exposição, um software mais completo, rodando na câmera e oferecendo opções excelentes de foto e vídeo. Quando a gente fala de sensor de câmera, a gente precisa lembrar que não só existem esses dois modelos, o full frame e o APS-C. Depois dessa moda do mirrorless, alguns sensores acabaram sendo mais citados. Um exemplo é o sensor micro 4/3, que está presente nas câmeras da Panasonic, a linha GH, e também nas Blackmagic Pocket.
E claro, os sensores de médio formato, que estão presentes nas Hasselblad, nas Phase One. No entanto, o sensor de médio formato, por ser um sensor muito caro, ele acaba não se tornando muito popular. Está presente em câmeras de custo altíssimo. Não é qualquer fotógrafo que tem 80, 100 mil para dar num corpo de uma câmera, né? E claro, existem outros tipos de sensores. Por exemplo, as câmeras point and shoot, que na Sony seria Cybershot, na Canon PowerShot, na Nikon Coolpix, na Fuji FinePix. Essas câmeras elas têm um sensor menor que o micro 4/3. E cada modelo possui um tamanho específico de sensor. Não dá para a gente descrever todos aqui. Por exemplo, a Nikon P900, para ela ter aquele zoom absurdo que ela tem sem ter uma lente tele gigantesca, o sensor dela é de cerca de 6 por 4 milímetros, ou seja, pequenininho assim. Logo, mesmo ela tendo lentes boas, a entrada de luz na câmera vai ser muito prejudicada por causa do tamanho do sensor. Mas no final das contas, qual câmera eu devo comprar? Full frame ou APS-C? Tanto faz, cara. O mais importante é você entender que a sua câmera, independente do tamanho do sensor, ela é apenas uma ferramenta para uma fotografia que é construída aqui, muito antes de você pegar na câmera. Mais importante do que você se preocupar com o tamanho do sensor da sua câmera é estudar técnicas de composição, entender o comportamento da luz, saber contar uma boa história, para que você possa construir fotografias belíssimas, independente do tamanho do sensor da sua câmera. Algumas fotografias premiadíssimas no mundo foram feitas com câmeras simples, e algumas outras, já agora nos tempos mais modernos, foram feitas até com celular. Então não é a ferramenta que define o quão bom profissional você vai ser. Não é a ferramenta que diz quão bom fotógrafo você vai ser. Mas sim, como você consegue tirar uma ideia que nasce aqui e projetar na sua câmera. Eu falei muito das câmeras da Canon nesse vídeo porque é a marca que eu utilizo. Então não tenho muita propriedade para falar sobre Nikon, sobre Sony, sobre Panasonic e muitas outras, Leica, enfim. Mas a etiqueta do seu equipamento, ela fica em segundo plano, porque o que importa realmente é a sua ideia sendo retratada. É isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha servido para tirar algumas dúvidas em relação aos sensores. Se eu esqueci de falar alguma coisa, ou se eu falei algo que você não concorda, por favor, deixa nos comentários para que a gente possa estudar juntos, crescer juntos e aprender juntos. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de compartilhar. E se ainda não é inscrito, por favor, inscreve-se no canal para que a gente possa fortalecer esse canal e assim ser incentivado a produzir mais e mais conteúdos. Valeu, galera. A gente se vê no próximo vídeo.